Fala aí, galera, seja bem-vindo no ar canal Perguntas, com mais uma história de brasileiros, imigrantes como eu, como você, como muitos que querem migrar para os Estados Unidos, que vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre a trajetória aqui na Terra da Oportunidade. Estou aqui com o mestre Lázaro Santos. Fala aí, Lázaro, tudo bem? Tudo excelente. Muito obrigado. Bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês e saber que o nosso povo está crescendo aqui de maneira boa, entendeu? Produzindo coisas boas, isso é interessante. Muito legal. Como que chama? Chama Mestre Lázaro, Lalá, como que é o... Rapaz, o pessoal tinha um apelido no Brasil que se chamava Louro da Bahia. Mas quando chegou aqui, o pessoal começou a me chamar de Mestre Lázaro, e ficou Mestre Lázaro também. Então vai ficar o Mestre Lázaro, não o Louro da Bahia. Louro da Bahia é o Louro da Bahia lá na Bahia, que é o Mestre Lázaro. Pra quem não conhece você, fala assim poucas palavras, de onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos. E você tá aqui desde quando? Rapaz, eu tô aqui desde 94, mas no Brasil eu comecei a trabalhar com folclore, entendeu? E vim conhecer a capoeira porque eu ficava assistindo filme de Bruce Lee. Eu acredito que todo brasileiro tinha aquela coisa de assistir filme de Bruce Lee e achar que era Bruce Lee. Mas como a capacidade, a parte financeira era ruim, eu não tinha como fazer um esporte. E aí foi quando eu apelei para capoeira, porque eu fui ajudar o meu mestre a limpar a academia, né? A dar uma força para poder fazer aula. E conheci um mestre Dinho, da Topázio, que começou a me dar essa aula e me ajudou bastante. Então foi quando eu fui começar a fazer show na Tenda dos Milagres, uma das restaurante bem famoso em Salvador. E daí eu fui à frente, né, fazendo shows de Mercado Modelo, como Mediterranee, que era um restaurante francês que tinha lá, que se chamava Mediterranee, e lutando para poder chegar aqui, né? Foi como eu fui fazer uma audição, passei na audição e fui trabalhar no Rio de Janeiro com não o Sargentelli, mas o filho dele, esqueci o nome agora. E aí comecei a trabalhar com ele lá, fazendo show no Oba Oba do Rio de Janeiro, Cláudio Sargentelli. E foi quando ele tomou uma decisão de ir para Foz do Iguaçu. Trabalhei em Foz do Iguaçu, numa casa que eles abriram lá. Trabalhei em Recife, em uma outra casa que eles abriram lá em Recife. Mas eu tava brigando com eles, que eu falava que eu queria ganhar em dólar. E eles achavam que era brincadeira que eu tava com ele, né? Não, eu falei, eu quero trabalhar e ganhar em dólar. Inclusive eu tive uma oportunidade muito boa em Recife, porque os donos do churrascaria Rafaim em Recife, não, em Foz do Iguaçu, me adoraram e quiseram me ajudar bastante, mas eu falei pra eles também que eu quero ganhar em dólar. E você fazia o que na época? Na época eu fazia folclore, como eu te falei, fazia capoeira, fazia dança afro, dei muito aula de dança afro, mas eu apelei mais pra capoeira porque tinha mais a ver comigo, como eu te falei. Comecei assistindo Bruce Lee, aquela coisa toda aí. Foi aí que eu tomei uma iniciativa de sair do país, mas antes disso eu tive que seguir minha trajetória toda de como aprender a arte da capoeira, como fazer para me tornar mestre. Aí quando você veio para os Estados Unidos, você falou assim, eu vou para os Estados Unidos ser mestre de capoeira ou vou carregar pedra lá na construção? Qual foi o... Essa que é a vantagem. Eu tive uma oportunidade, quando eu fiquei no Rio de Janeiro, no Oba Oba, de vir fazer uma audição para poder vir para Estados Unidos. Uma audição? Explica para mim, audição do quê? Foi um show que, inclusive, talvez muitos brasileiros não sabem, mas na Epcot Center tem todos os países lá. Sim. Só o Brasil que não tem. Mas tinha antigamente. Mas essa que tá a questão. Por motivo de falta de patrocínio do povo brasileiro, do governo brasileiro, eles tiraram, que isso aí é uma pouca vergonha, porque quem dá o lucro, tanto na Disney como na América, é o povo brasileiro, né? Isso aí. Então o que acontece? Quando eu cheguei, fui fazer essa audição, passei na audição,
Inclusive eu fiz a coreografia de todo o show Olha só. que veio pra Disney, pra Epcot Center, e que estava provável abrir um show lá, esse show ficar mais tempo, mas por conflito do meus patrões, dos dois patrões, que eram dois patrões, os dois sócios, um que tinha roupa, o guarda-roupa, e tem um outro que era a conexão. Então eles brigaram porque acharam que um estava ganhando mais que o outro, aí falou que ia... Coisas de sócios, né? Isso mesmo, aquela coisa mesmo. E meio desagradável porque aquilo afetou muita gente, né, que estava querendo seguir o processo e teve que um ano de show, nós rebentamos, nós paramos a Disney. Você sabe que o nosso povo é meio devagar, eles copiam muito, mas quando eles querem fazer, eles fazem o melhor. Com certeza, é isso aí. E foi o que aconteceu, nós tiramos a Barbie, foi um palco da Barbie, nós tiramos Barbie do horário dela, porque eram 2 shows e passaram a ser a 3 shows. Eles transferiram o Barbie para um outro lado. Aí que no meio dessa condição toda, os sócios brigaram e antes de um ano eles quebraram o contrato. E o cara tinha arriscado aí buscar a gente lá. O cara se arriscou, o cara botou ele, porque ele tinha uma visão enorme. Era um cara que produziu Miss América, fez muita produção aqui. Então eles arriscaram, ele arriscou. Eram 2 americanos? Não, era um. Um americano e um americano. Não, o brasileiro foi o que eles chamaram. O que eu trabalhei para 2 brasileiros. Foi quando foi contratado no Brasil para poder trabalhar. Mas o americano era um dos gerentes muito grande da Epcot Center que queria fazer uma produção grande para o Brasil. Mas nunca teve oportunidade de fazer porque ele tentou e foi aí que o pessoal quebrou e ele não teve mais oportunidade de fazer porque a Disney não deu mais oportunidade, porque falava que o brasileiro era chegava atrasado. O brasileiro criava muito problemas, entendeu? Claro que nesse grupo não, esse grupo saíram muito bem. Foi um grupo que o cara se surpreendeu, que no meio dele achar que poderia ser os empregados, veio ser os patrões. Que tiveram o conflito. E aí foi quando todo mundo voltou pro Brasil, eu falei, eu não vou voltar, eu quero ficar aqui. Porque meu sonho de chegar na América era para conhecer Michael Jackson aí, velho. Chegou a conhecer o Michael Jackson, não? Rapaz, se eu te disser que eu trabalhei na Broadway, e quando eu finalizei um show na Broadway, fazendo um final de show de abertura com Daniela Mercury, um festival internacional, né? Todas as músicas latinas. Então nós fomos fazer uma abertura lá e, por incrível que pareça, Michael Jackson estava lá, entendeu? Eu fiz também um trabalho com Cats, não sei se você ouviu falar com dança. De dança? Isso. Isso é claro que sim. E justamente foi o que aconteceu. Até assisti na Broadway. Isso. Quando eu saí, Michael Jackson estava lá e mandou o empregado dele me chamar, né? O segurança. Aí eu não ia nunca acreditar. O cara chegou pra mim e falou, aí quando ele veio falar comigo, eu achei até que era comédia, né? Aquela coisa toda. Quando o cara falou comigo, eu perdi. Eu tenho na minha academia, por incrível que pareça, todos os meus alunos me conhecem, que a minha palavra mágica é believe in yourself. Isso aí, acredite em você. Porque eu passei a minha vida toda acreditando no que eu queria fazer e no que eu queria ser. E hoje eu sou o que eu quis ser. Como eu acredito que todo mundo é o que quer ser. Entendeu? Porque luta por onde. E é o processo aqui nesse país, foi que eu falei, se eu vou ficar aqui, eu tenho que ficar e fazer o que eu quero. Porque entre uma escolha entre meu país ou esse país, por muito problema, né? Porque você tem que aprender o inglês, você tem que ter o papel, você tem que viver como um americano. E nós temos um costume muito popular brasileiro, entendeu? Que é tudo no ritmo de samba. Então, eu falei, para eu trocar o meu ritmo de samba para Estados Unidos, eu tenho que fazer para mim, eu tenho que trabalhar para mim. E foi o que aconteceu. Eu comecei a batalhar em cima disso. Quando eu viajei para Nova York, saindo daqui de Orlando para Nova York, que aqui eu trabalhei, aliás... O que você já fez? É que já trabalhou de verdade? Só ficou jogando capoeira? Isso. Eu, quando terminou meu contrato, isso mesmo, quando terminou meu contrato na Disney,
E eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Enquanto eu fui trabalhar no Olive Garden. Eu não sei se você conhece. Claro. Restaurante. A brasileirada toda conhece. Toda, né? O brasileiro gosta do Olive Garden. Ali foi o lugar que eu fui trabalhar, que era assim, na Church Street, não sei se você pegou isso aí, tinha o Olive Garden. Trabalhava ali para aquele povo ali que trabalhava em office. Então lá lotava, lá dá de 500 a 1000 pessoas por dia. Uau. Você entendeu o tanto de prato que eu tinha pra eu lavar, né, velho? Era muito prato. E tinha que limpar a cozinha, fazer um monte de coisa que eu não estava acostumado a fazer. Mas nesse país aqui, você é valorizado por pior que você faça. Entendeu? Ninguém vai olhar pra você, ninguém vai falar nada, Ninguém ao contrário. por causa do título do teu trabalho. Que é isso que é muito mais importante. Oh. É isso que faz o homem crescer muito mais, entendeu? Porque ele é valorizado no que ele faz. E no nosso país, infelizmente, não tem isso. E foi justamente isso que eu fazia. Eu falei, como muitos que chegam aqui, que você vai conhecer, que estão com o carro do ano, com uma Ferrari, com um apartamento ou com uma mansão. Aí você vai olhar pro cara assim e vai falar, ele é filho de papai. Não, os caras vieram de lá de baixo, que eu conheci muita gente, velho. Quando eu cheguei aqui, na época que eu cheguei aqui, todo mundo era milionário, rapaz. Todo mundo tinha casarão, todo mundo tinha mansão, carro grande. O que aconteceu foi com o avião entrando no prédio lá, que teve o September 11, que aí caiu mais aqui, né, a condição de vida das pessoas. E foi quando eu vim pra cá, foi quando eu vim pra Flórida, foi em outubro de 2002. Foi justamente aí que deu problema de as pessoas sofrerem um impacto muito grande, porque tinha muita gente com muita coisa fazendo, mas as construções já não tinham mais, não tinha casas comprando, então a economia caiu bastante, então afetou muita gente teve que devolver o que tinha, vender, fazer da maneira, muita gente voltou pro Brasil. Eu continuei, como eu te falei, eu estava criando uma coisa já pro americano, por uma necessidade, e eu descobri que o americano é muito carente, e aí foi a outra parte que investiu, porque eu estava carente, porque eu necessitava de minha família. Tava aqui só. E o americano carente. Então eu fiz eles a minha família, né? Tanto é que todo mundo, como eu te falei, a maioria das pessoas que me conhecem aqui é justamente porque levava todos os americanos para conhecer o restaurante Camilas, o Pão Gostoso. Então era mais assim, levava para poder ver a minha cultura. E foi quando eles me acompanharam. Eu fui crescendo, tô aí há 25 anos, 24 anos. Quando que você decidiu abrir o Brazilian, como que é o Pelourinho? O Capoeira Brazilian Pelourinho, ele foi, quando eu cheguei aqui, depois de trabalhar no Olive Garden, toda noite eu pensava, né, eu não vou ficar aqui a minha vida toda, porque eu tava lá, quebrando mesmo, e só tive a oportunidade de trabalhar lá, porque uma estudante minha me levou para poder trabalhar, que era a gerente, né, mas por um pouco mais de dificuldade lá dentro, eu tive que sair e me virar fazendo meu próprio trabalho, que inclusive eu tenho uns flyers lá que se eu te mostrar você vai falar assim, esse flyer você fez no computador, que é escrito agora em 94, não, 95, 96 mais ou menos, que o computador que chegou hoje em dia que faz isso, da Apple, que escreve em cima de foto, faz essas coisas todas, mas na época não tinha. Na época eu tive que fazer uns trabalhos mesmo de cabeça, como eu te falei. Eu simplesmente cortava a foto e pegava as letras, botava em um papel branco, chegava lá, fazia um transparente, aí no transparente botava a foto atrás da capoeira, eu jogando capoeira comigo mesmo, era de um lado e de outro, né, para poder fazer, e começava a entregar nos lugares, mas ralei primeiro, como eu te falei, um ano e meio mais ou menos, no Olive Garden, trabalhando, fazendo coisas que não faria no Brasil. O sábado e domingo, que era sagrado no Brasil, que eu tinha que trabalhar 7 dias na semana, então era muito duro. Mas superei justamente pela vontade de crescer, mas sem dizer não. Fazendo até o tempo que eu vi uma oportunidade. Foi como eu comecei a entregar meus flyers, eu aluguei um lugar para poder dar aula. Até um dia que eu tive a primeira oportunidade de fazer meu próprio business. Tive as partes altas, tive as partes baixas.
Como tudo, né? É, claro. Uma dificuldade que às vezes você até se desanima, mas graças a minha família, minha mãe e Deus me manteve na direção, porque foram que me ajudaram, né? Às vezes eu fechava os olhos, escutava como tanto Deus como minha mãe, aliás meu mestre também, que estava ali sempre falando comigo no meu ouvido, foram que me empurraram para frente, porque eu não tinha ninguém mais não, porque aqui eu porque quando onde chora e a mãe não vê, né? Uhum. Eu casei com uma americana aqui, pra você ter uma ideia, e o pai dela falou pra mim assim, porque ela falou que queria que me desse o papel, né? Ele tá aqui, tá sem papel, porque eu falei pra ela, né? Eu tenho uma companhia no Brasil que eu trabalho com ela. Eu viajo pra onde eu quero. Eles pagam tudo e eu não tenho que fazer nada. E ela falou, mas eu tô apaixonado, eu queria ficar com você, eu posso te ajudar aqui, a gente pode ver algum trabalho bom pra você aqui. Mas é como eu te falei, meu sonho era conhecer Michael Jackson. Então eu falei, eu vou tentar. E aí ela foi pedir o pai, né? Pra poder me dar um papel, porque o pai tinha um restaurante. Pra poder legalizar você. O pai falou pra mim assim, eu nem te conheço, você é preto, pobre, não fala a língua. Falou isso, ela era branquinha? Não, ela é morena. Não fala a língua, ninguém te conhece aqui. Aí ele falou assim, quando ele terminou, eu falei, muito obrigado, eu sou preto, sou pobre, não falo a língua, mas tenho muita ambição. Ele riu pra mim. Só que é aquela coisa, né? Eu acho que ele estava certo, eu não acho que ele estava errado, não. Eu não ignorei ele, por isso que eu dei uma resposta dessa pra ele. E na tranquilidade, porque justamente se fosse minha filha, eu talvez falaria a mesma coisa. Como eu acredito que todos os pais falariam. Protege nosso bebê, claro. Isso. Entendeu? E foi aí, eu batalhei, velho. Fiz a minha coisa. Hoje em dia ele tira o chapéu pra mim. Ele quando chega aqui me olha, fala assim, puxa vida. Aí eu falo, eu continuo pobre, preto, não falo o idioma direito. Mas aí, ó, o que eu criei. Deixa eu falar em criado. Vamos falar um pouco sobre a capoeira. Eu sou de São Paulo, não manjo nada de capoeira, eu já ouvi várias coisas. Pelo que eu entendo, pelo que eu aprendi, falando de folclore, a capoeira foi criada o quê? Pelos negros escravos que queriam treinar para lutar contra os brancos, mas não podia ser treino, então falaram, vamos dançar, vamos treinar, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A capoeira ela veio da África pro Brasil e foi desenvolvida no Brasil. Porque ela veio como uma manifestação ao rei da África. Os escravos, eles iam à caça, né? Só em lua cheia, por isso que tem uma roda, onde as pessoas fazem a capoeira, fazem uma roda. Que as pessoas até falam que é de macumba, é isso, é aquilo, mas não tem nada a ver. Né? Tem nada a ver. Não tem nada a ver com religião. Era assim porque os escravos, eles queriam relembrar da terra natal. Então, o que eles faziam? Quando eles estavam na África, eles iam, caçavam os animais e vinham para a tribo. Então, o melhor caçador, com uma proporção de caça, ele ia ser o rei quando o rei morresse. Porque o rei sabia que ele era o único que tinha condição de manter a tribo em paz. Entendi. Proteger. Então era assim, aí quando eles chegavam, uma metade se vestia de animal e a outra metade de caçador. Então fazia como um teatro, né, que estaria fazendo a caça. Se você vê, quando você acurrala, quando você pega um animal e põe ele em um canto e tenta parar, ele não vai parar para você, ele vai ficar andando para um lado e para o outro até poder fugir. Então justamente a ginga veio daí, né? Porque quando chegou no Brasil, isso ele ia mostrando, os escravos mostrando para o rei. Então isso ficou na cabeça deles. Esses mesmos escravos, eles foram para o Brasil. Quando chegou no Brasil, eles eram caçados pelo senhor do engenho. Então eles reagiam como um animal, movia para um lado e para o outro para poder atacar o senhor do engenho, porque o senhor do engenho tinha ou arma ou tinha
aquele rifle que tinha uma faca na ponta, ou tinha o facão. Então eles moviam de um lado para o outro, porque fica muito mais difícil você atingir o alvo movendo, né? E é por isso que o pessoal pensa que a capoeira é uma dança. Mas... Ah, não é uma dança. Você não dança capoeira, você joga capoeira. Joga capoeira, é visto assim como uma dança porque parece passos coreografado, mas não tem coreografia ali. Entendeu? Cada um faz da sua maneira e o que sente no momento. Então justamente por isso que aí quando chegou no Brasil, que eles eram caçados, eles faziam isso e foi desenvolvendo até que um dos escravos que fugiram para o mato, o senhor do engenho foi pegar e não conseguiu. Então quando voltou era um cara para o quê? 8 senhor do engenho, né? Foram buscar ele. E quando voltou, retornaram uns quebrados, uns não retornaram. E aí disseram que o escravo que estava lá, ele estava com um exército. Mas era um só e todos os outros escravos sabiam que era um só. Então isso foi fortalecendo, porque a mentira afetava de um lado, mas ajudava do outro. Sim. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E se desenvolveu a E capoeira. o berimbau? O berimbau diz... né? Da onde que veio? Essa é a alma da capoeira. O berimbau é o espírito da capoeira. Sem religião. Espírito que eu falo porque nós, seres humanos, temos um espírito. Não, nós seres humanos temos um espírito. Sim. É o que protege a gente. Na nossa sensibilidade. Então o berimbau, ele protegia os capoeira quando estava na roda jogando, porque o governo proibiu qualquer tipo de movimentação, porque achava que eles estavam criando uma como se chama? Rebelião para atacar o governo. Então, os escravos eles não podiam fazer nada. Depois que eles ganharam a carta de alforria, eles viviam na cidade e não podiam fazer nada. Então, eles faziam como a capoeira. E porque tinham o berimbau e na época o atabaque, não tinha um pandeiro ainda. Então era o berimbau e o atabaque. Então quando a polícia vinha... Que é o que lembra a Umbanda, na verdade, o tabaque, porque isso, as pessoas... Isso, esse é o conflito. Então o que acontece? Quando chegava a polícia, que era a cavalo, né? O cara tocava no berimbau um som chamado cavalaria. Então quando ele tocava o som cavalaria, todos os outros sabiam que a polícia estava chegando. Então mudava, fazia como se estivesse dançando, né? Não tinha golpe mais forte, era tudo bem suave. Quando a polícia ia embora, o couro comia de novo, né? E por falar em couro comer, eu gosto sempre na praia, principalmente a gente vê uma roda de capoeirista jogando, é bem bonito, a leveza que vocês têm no corpo, tudo. Só que eu nunca vejo contato. Eu nunca vi um capoeirista quebrando pau. Tipo, não quebrando pau de briga. Você vê um karatê, tem porrada. Você vê o judô, tem aperta. O jiu-jitsu, abraça e esmaga. E por que eu não vi, não sei se não existe, ou se não tem, ou se não é comum de praticar, de encostar, de dar pesada, de dar um... Presta atenção, se você prestar atenção bastante, você vai ver que o karatê, o taekwondo, todos os movimentos dele, tanto é que as pessoas usam aparelhos para se proteger, tanto luva como na cabeça. A capoeira eles não usam. Quando o cara do karatê ou do taekwondo vai fazer um pontapé dentro de uma academia, os pontapés dele são parados no rosto. Só que da capoeira não para. É justamente por isso que você não vê, porque é sequência após sequência. Então um dá o golpe e o outro segue o golpe, ele não para o golpe. Quando ele acerta uma outra pessoa, é porque o golpe dele foi mais rápido, mas ele nunca para. É justamente por isso que você não consegue ver, porque os dois conseguem desenvolver um equilíbrio, que é a parte principal da arte marcial, é o equilíbrio. Tanto é que no japonês e no chinês tem yin e yang, que é o balanço da arte, é o conhecimento do corpo. Então é justamente por isso que você não vê a luta da maneira em que você quer ver. Mas se você for em um lugar onde tenha duas academias rivais, aí você vai entender, você vai falar assim, eu não quero nem aprender capoeira, porque é muito violento. Eu imagino a velocidade que vira, que joga. Tanto é que no Rio de Janeiro um cara morreu com capoeira em 94, 95.
duas academias rivais, uma a Senzala e uma Abadá, né? Porque Senzala foi tentar ir pro batizado do Abadá e aquela agressão toda, e um dos meninos deu uma ponteira no outro. Ninguém viu, ninguém nem percebeu, pra você ter uma ideia, o tanto que é a capoeira. Ninguém nem viu. Uau. Só vieram ver depois quando viram no vídeo, porque foi filmado, né? Uhum. E viu a hora que o pé do menino entrou no estômago do outro. Então criou um traumatismo no estômago do menino, matou ele. Ele assim na roda, saiu, começou a bater palma, caiu. Fatal. Quanto tempo demora para qual que é a idade mínima que você pode começar a jogar capoeira? E quantas faixas tem? Ou como for cordão? Como que chama? Rapaz, é cordão. Cordão. Cordéis, é. O que acontece independente de ser capoeira, eu acho que qualquer esporte, qualquer arte, depende do atleta. Uhum. Não depende da arte. A arte está ali para poder você aprender. Como você vai desenvolver, é você que sabe. Às vezes tem gente que faz capoeira uma semana completa e se foca ali, está dentro da capoeira porque ele quer fazer capoeira. E tem outros que fazem uma semana, mas a cabeça dele não está ali. Ele só quer fazer capoeira, só quer estar ali para mostrar ao pessoal, ó, eu faço uma arte marcial. Uhum. Então é a formação do lutador. Se você quer aprender uma coisa, você tem que focar. Dependente de como você se concentre na coisa, você pode levar como 10 anos, 8 anos, depende de você, disso depende de você. Muita gente aprende muito mais rápido. Cordéis, depende, cada academia tem um estilo de graduação, entendeu? Forma, porque na minha academia, por exemplo, eu tenho na base de uns 20, 23 cordéis. Mas quanto tempo você já tem a tua academia aqui? Minha academia tenho aqui há 24 anos. Caramba. E nessa batalha é uma coisa muito interessante que eu pensei que eu não ia conseguir, porque eu era dono, era um mestre e era a parte do business, tinha que cobrar, né? Então era muito difícil. Hoje em dia eu tenho uma menina que trabalha comigo, faz completamente tudo lá, eu só tenho que chegar a dar aula e acabou. Hoje eu virei empregado dela. E a americana faz capoeira muito bem. Português ela entende, não fala muito, mas se vira. E conhece o Brasil, conhece a cultura e é super bonito porque eu olhar para uma americana e absorvendo a minha cultura é muito interessante, porque a capoeira para crescer ela teve que sair do Brasil. Eu não sei se você sabe, mas a capoeira é o segundo esporte nacional brasileiro. Oh, uau, Primeiro é o futebol, segundo é a capoeira. Mas genuinamente deveria ser primeiro a capoeira, porque o futebol não é nosso. O futebol é inglês. E a capoeira ela nasceu dentro do Brasil. Muito legal. Quantos alunos você tem hoje? Devo ter na base de uns 320. Nossa, 320. Já passado muitos por mim, já passado muita gente do tempo que eu tava. Mas é como eu te falei, aqui é um estado como qualquer outro estado. A criança vem e estuda com você, daqui a pouco, quando ela começa a ficar bem, ela tem que viajar, ir para um outro estado para poder fazer outra escola em outro lugar. Como a própria menina que trabalha comigo, ela veio, ficou comigo um tempo, depois teve que viajar para poder fazer em outro estado, depois foi para o exterior, para a Espanha, para fazer business internacionais, que hoje ela trabalha comigo com business também. Como eu te falei, eu dei a oportunidade a ela, que quando ela terminou a escola, ela não tinha experiência, e essa experiência ela pegou comigo. Que legal. Uma coisa que eu percebo bastante em artes marciais é a capoeira e o jiu-jitsu. Quando mete a bandeirona do Brasil, automaticamente atrai os americanos. Você tem mais alunos americanos ou brasileiros? Mais americano. Americano, né? Justamente por isso, é como eu te falei, a nossa cultura é grande. Aliás, o nosso povo é muito grande. O nosso povo tem uma capacidade imensa. Eu vou te mostrar depois aqui, no meu telefone, o que me mandaram hoje pra mim. Você vai ficar impressionado, você vai ver. Mas é justamente por isso, nosso povo é muito inteligente, mas é muito controlado, muito copiador. A gente tem que ser natural
porque a gente tem essa capacidade imensa. Eu te falo porque tem muita gente boa no Brasil e fora do Brasil que faz muita coisa e não é conhecido justamente pelo nosso país. Incrível, né? É chato saber disso, porque você vê, se você tá aqui, você vê que aí a Broadway todo ano faz prêmio, troféus, e os hispanos estão todos lá, todo mundo ganha. Você vê um brasileiro? Você não vê um brasileiro. E nós temos talento brasileiro com capacidade de chegar lá. Mas o brasileiro, eles se desencontram tanto, eles se discriminam tanto que acaba chegando a isso. Mas como eu te falei, espera um dia ver todo mundo unido e manter uma força só. E nós vamos mostrar, porque é isso que está precisando dentro do próprio país. Não é fora só não, é dentro do próprio. Porque é uma individualidade tão grande que o país está sofrendo o que está sofrendo. Que eu não culpo o governo. Infelizmente não culpo. O governo é o reflexo do nosso povo. Infelizmente é a realidade. Pode culpar o tanto que for o governo, mas o povo que está falando pro governo não roubar, tá lá, ó, dando uma despertinha, tá enganando aqui, tá enganando lá. Olha lá. Claro. Olhe você onde você tá. Olhe você como chegou aqui. Só você sabe. Muita gente vai chegar aqui e vai olhar você aí desse outro lado, fazendo o que tá fazendo. Deu sorte. E ele deve estar pensando assim, pô, esse cara tem dinheiro pra caramba, bicho. Pô, ele chegou aqui cheio de dinheiro. Não sabe o que você passou pra chegar, pra aprender um idioma, entendeu? Pra se relacionar, porque é muito difícil, você sabe como é o americano. Sou casado com uma. Tá vendo? É muito difícil, mas no entanto você fez, porque a sua vontade, a sua capacidade foi uma. E você queria fazer, que eu acho que é o mais importante. Os duas idiomas que eu aprendi, as duas palavras que eu aprendi aqui nos Estados Unidos quando cheguei é never give up and believe in yourself. Em português? Em português é nunca desista, né? E acredite em você todo tempo, porque é a verdade. Porque sem essas duas partes não adianta ficar nos Estados Unidos, que não é Europa e não é América Latina. Não tem jeito. Até então é o único país com segurança ainda, é esse país aqui. E é o país da oportunidade que eu falo para as pessoas, para quem for trabalhador, tiver sangue nos olhos e meter quem a quer? mão. Isso mesmo, é a verdade. Você está falando certo e eu estou escrevendo embaixo porque realmente é isso aí. Se alguém quer alguma coisa, a gente tem que lutar por onde. Quem quiser fazer na tua academia, quem quiser fazer aula, eu tenho um filhinho, uma filhinha, não sei se vai gostar, pode fazer uma aula gratuita, como funciona a primeira aula? Tem uma semana de aula gratuita. Olha só. Porque a maioria das vezes, por exemplo, o adulto, eu acho que ele tem menos, eu acho que tem 1, 2 aulas, mas a criança é diferente, porque a criança ela é difícil de se habituar a alguma outra coisa. A gente tem que acostumar. E para mim, eu não forço criança a fazer esporte. Eu acho que ela tem que escolher, porque isso vai fazer parte do crescimento dela, da disciplina dela. Eu não quero uma criança que chegue na aula todo dia falando, eu não quero fazer aula. E a mãe, porque eu sou brasileira, você tem que seguir a cultura, você tem que fazer isso. Não, eu quero que você faça. Não, não é assim. É ao contrário. A gente tem que dar um suporte, porque sendo assim, a gente vai desenvolver uma criança saudável, tanto física como mental. E ajudar o mundo, né? Porque elas que fazem o futuro. Com certeza. Esse número, nosso tempo já estourou. Esse número fica aqui na Kings Point, vizinho meu. Né? Meu vizinho aqui do lado, 7075 Kings Point Parkway. Unidade, prédio. O prédio é prédio 10, aqui em Orlando, Flórida. Para contato, posso passar o telefone? Pode, por favor. 407-692-6505 ou 407-226-3195. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo. Eu vou deixar as informações aqui do mestre Lázaro, da Capoeira Brazilian, Pelourinho. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade. Vocês, eu fico muito admirado em ver vocês e tenho um respeito muito grande para todo o povo que trabalha com lance de reportagem, porque entrevistas, porque é muito interessante. Só vocês conseguem mostrar o nosso povo e o nosso país como é que é. Eu acho que deveria ser valorizado muito mais. Quer dizer, aqui nos Estados Unidos é valorizado, no nosso país é que tem aquela dificuldade.
Mas eu acho que o nosso povo tem que dar um apoio a vocês, como por exemplo, patrocinadores, entendeu? Que às vezes os caras não querem fazer, mas não estão perdendo, ao contrário, eles estão ganhando, que quanto mais você crescer, mais você vai poder falar deles e ajudar eles. Como eu te falei, nosso povo simplesmente é um pouco ignorante, mas inteligente, mas ignorante. Às vezes eles fazem a coisa ao contrário do que deve ser. Muito obrigado, com muito carinho. Capoeira Brasília Pelourinho deixa aqui o respeito e o amor por vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, hein? Um axé. Obrigado, mestre Lázaro. Um abraço, galera. Fica com Deus. E a gente vai se falando. Até breve. Tchau, tchau.